Agora sim, pode ir. Nós vamos meditar na palavra de Deus em 1ª Epístola de João 5. 1ª Epístola de João. 1ª Epístola de João, irmãos, é antes de Apocalipse. Nós vamos ficar de pé em nome de Jesus. 1ª Epístola de São João, né? Capítulo 5. Abri vossas Bíblias em Epístola de João 5. Todos acharam? Amém. Não podemos ler, né? Versículo 4 e 5. Leia para mim, todos o versículo 4, uma só voz, bem forte. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora escute o versículo 5. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Poderia sentar, irmão. Deus abençoe. Eu quero trazer um tema para essa mensagem que diz o seguinte: os 5 segredos do vencedor. 5 segredos do vencedor. Glória a Jesus. Um dos primeiros segredos para ser um vencedor está aqui nessa passagem, em 1ª Epístola de João. O que faz o homem e a mulher vencer o mundo? Aqui diz a palavra: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluia! E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sua fé, irmão. Nossa fé. A tua fé, a minha fé, ela vence tudo que tiver no mundo, nós vencemos. E tudo que não presta, a doença, a macumba, o demônio, a morte, a tristeza, a separação, a falsidade, o engano, a derrota, o desemprego, o mau humor, tudo aquilo que é o teu inimigo, você vence através da sua fé. E aqui ainda diz assim: e quem é que vence o mundo? Está perguntando, quem é que vence o mundo? Será que é o empresário bem sucedido? Será que é uma pessoa que tem uma religião? Não. Aqui diz o seguinte, que quem vence o mundo é o que está aqui no texto, né? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! Você crê que Jesus vai curar, vai tirar da UTI aqueles homens, até o médico, muitas vezes ele diz assim: você não tem mais saída, essa enfermidade é para você morrer. Mas você crê e Jesus vai lá e lhe cura. Que a medicina desengana, mas Jesus não. Jesus lhe cura. A nossa fé. Em Hebreus, a carta escrita aos Hebreus, capítulo 11, abrindo a sua Bíblia, Hebreus 11, diz que através da fé faz você vencer. Vencer o quê? Hebreus 11, 33 diz assim: os quais pela fé venceram, aleluia, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, aleluia.
fecharam as bocas dos leões. Glória a Jesus. Então, pela fé venceram o reino, venceram seus inimigos, batalha, vai entrar na batalha acreditando que ia ser vencedor. Fecharam a boca do leão. Quem foi que fechou a boca do leão? Daniel estava na cova e ele orava com fé. Deus mandou o anjo e fechou a boca dos leões. E os leões não puderam, naquela noite, os leões não puderam comer o profeta Daniel. Sabe por quê? Porque quem tem fé, o leão não come. Você pode ser jogado na cova, mas veja bem, Daniel foi jogado na cova. Talvez alguém jogou você na cova, mas você vai sair da cova porque você tem fé. Alguém disse que você não pode, que você é fraca, mas a sua fé vai te tornar forte. A nossa força não vem dos músculos. Tem muita gente que faz academia e é fraco. Fraco não no corpo, mas na fé. Que na hora que vem a batalha, ele diz, eu não vou conseguir. Ele é fraco. Mas quando vem o leão, quando vem a macumba, quando vem o mal, você diz, eu vou vencer. Aí você já venceu. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Eu disse, você pode dizer amém? Amém. Agora o fraco é aquele que no espírito, todo obstáculo para ele é impossível. Jesus disse que só pela fé o impossível é vencido. Lá no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20, diz, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. Pedro perguntou, por que, Senhor, nós não conseguimos expulsar? O Senhor disse, porque a sua fé é pequena, muito pequena. Jesus foi expulso de Nazaré, queriam apedrejar Jesus. E Jesus ali já não poderia fazer muitos milagres, porque eles não criam em Jesus. E Jesus falou, não há profeta sem honra dentro da sua própria cidade ou da sua própria pátria. Ao contrário, né? Isso. Todo profeta não tem honra na sua pátria. Todo profeta só tem honra fora da sua pátria, disse Jesus. Então, Jesus dentro da sua pátria, ele não tinha honra, ele não podia fazer milagres, sabe por quê? Ele não fez muitos milagres, ele fez, mas não fez muitos. Sabe por que ele não fez muito? Porque ele diz, profeta nenhum é bem honrado na sua pátria, só fora dela. Então Jesus, quando ele saiu dali, ele fez milagres. Quantos milagres Jesus fez em Caná, quando ele foi para Caná da Galileia? Então, veja bem, a sua fé vai remover o mal. A sua fé vai criar na sua vida um milagre tão grande. Sua fé, nossa fé, faz vencer o mundo. Glória a Jesus, diga graças a Deus. Segundo lugar, o que faz você vencer? Vencer a tribulação. Tem uma coisa que faz a gente vencer a tribulação. Eu descobri na Bíblia. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, diz assim, ó. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Eles venceram o quê? Venceram a tribulação, venceram a morte, venceram a dor, venceram Satanás, venceram a sua própria carne, aleluia, pelo sangue do Cordeiro. Está escrito na palavra, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Por quê?
Só tem uma coisa que Satanás respeita na nossa vida. É o sangue de Jesus. Quando você chega para um demoniado e diz: o sangue de Jesus tem poder para te repreender, ele cai por terra. Se você dizer: o sangue do Joelito tem poder, ele vai dar risada da tua cara. Se você dizer: o sangue de Maomé tem poder, ele vai rir da tua cara. Se você dizer: o sangue da galinha tem... Não. É o sangue de Jesus que tem poder para te queimar. Ele vai cair por terra. Amém, igreja? Amém. E ainda diz que o sangue de Jesus perdoa, purifica, limpa, lava os teus pecados. Lá no livro, Palavra de Deus, né? Diz assim, primeira epístola de João. Diz: se nós dissermos que nós não temos pecado, fazendo a sua palavra mentirosa. Todos que estão na terra têm pecado. E só tem uma forma para Deus, o Pai, perdoar os nossos pecados, que é através do sangue de Jesus. E é através do sangue de Jesus que nós estamos vencendo Satanás. Porque ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Quando tu peca, quando tu erra, ele vai diante do Pai te acusar. Diz: aquele ali pecou contra ti. Aquele ali fez algo agorinha que eu vi. Ele é até o acusador. Mas a Bíblia diz aqui na palavra de Deus que nós somos vitoriosos. Somos, por mais que sejamos pecadores, por mais que sejamos não mais fracos, nós não somos mais fracos, nós somos fortes. Em Cristo nós somos fortes. Amém? Que é maior que está em nós do que aquele que está no mundo. E aqui na Epístola de João, capítulo 1, né? E o 7 diz assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está. Presta atenção, igreja. Mas se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Diga glória a Jesus. Diga: o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Tudo que você praticou, igreja, toda mentirada, todo adultério, todo vício, todo pecado que você cometeu é perdoado, é purificado pelo sangue de Jesus. Então nós não temos mais pecados, porque já perdoou. Você não tem que ficar se condenando: mas eu pequei, será que Jesus perdoa? Perdoa todos os pecados, diz: todos os pecados o Filho do Homem perdoa. Diz a Bíblia. Agora, diz, mas você tem que confessar. Por isso que nós temos que confessar. Diz assim, se, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Tem gente que com maior cara de pau, não tem pecado mais. Mentirosa, tudo se pega toda hora. Mas a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém, igreja? Agora, diz: filhinho, não pequeis. Mas se pecarmos, temos um advogado. Jesus é o nosso advogado. Nesta hora ele está te advogando. Ele pecou, meu pai, mas ele confessou. Então eu defendo ele. O meu sangue que derramei na cruz do Calvário, eu estou purificando ele de todo pecado.
Aí você não vai ser mais condenado. Não tem mais dívida. Não. Jesus já levou nossos pecados. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, toda a maldição, todas as nossas doenças, todos os nossos pecados Ele levou sobre o madeiro. Agora Ele nos traz a paz. Agora Ele nos traz alegria. Agora Ele nos curou. Aleluia! Por que viver assim enfermo, doente? Que Ele já levou tudo. Glória a Jesus. Agora em terceiro lugar. Lucas 10. Vamos ver o que diz Lucas 10, né? Terceiro lugar. Lucas 10, versículos 39. 39 diz o seguinte: e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, assentando-se aos pés de Jesus. Só que, Marta, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quantas pessoas estão ansiosas com tanta coisa, ansiosa, né? Recebi uma irmã hoje no gabinete de uma outra igreja, triste, dizendo: eu estou triste, o filho dela está nas drogas, ela está solteira até hoje, a família está na macumba, as finanças estão cada dia pior. E não é por aí não, tem muito mais coisa. E ela me procurou, e ela estava ansiosa, angustiada. Naquela hora ela me procurou, e o Senhor revelou tudo, falou tudo, consolou ela. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está afadigada com tantas coisas, você está ansiosa, mas não fica nos pés de Jesus. E o segredo da vitória de um vencedor é ficar nos pés de Jesus. Aleluia, Deus. Jesus disse para Marta: Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte. Você, irmã, diga assim para a sua irmã: você, minha irmã, escolheu a melhor parte. Tem gente que escolhe o espiritismo, escolhe o mundo, fica fadigada com o carnaval. Teve gente que ficou o dia todinho de Deus, dançando e sambando peladinha no meio da rua, mostrando tudo para os homens, para a mulher, e ali bêbado, cheio da cachaça. Ele escolheu a pior coisa, pior parte, porque ele vai ficar triste, vazio e oprimido e afadigado. E eu escolhi a melhor parte. Eu, particularmente, pastor Joelito, escolhi a melhor parte: estar nos pés de Jesus. Aí você pergunta: o que você fez no carnaval, pastor? Orei, fiquei com minha família, descansei, dormi, fui comer, fui para a academia, malhar. Pastor tem que malhar.
pastor tem que comer, pastor tem que dormir. Eu só não fiz, foi para o carnaval, que eu não gosto, e outra, não é só que eu não gosto, é que eu ia fazer lá? Pergunta para mim, o que eu ia fazer lá, pastor? Encher a cara? Escolher a melhor parte, buscar Jesus. De madrugada eu estava orando, de manhã eu estava orando, lendo a palavra, atendendo as pessoas angustiadas, deprimidas, orando, profetizando para o povo. É isso que Jesus quer. Estar na igreja orando, buscando a Deus. E escolhi a melhor parte. Agora diga, você escolheu qual a parte? Vira para ela e pergunta, qual a parte que você escolheu? Você escolheu a melhor ou a pior? Aleluia. Qual é a melhor parte? É pular o carnaval, ir para o mundo, encher a cara de cachaça, ou estar na casa de Deus, nos pés de Jesus? Muito bem, estar na casa de Deus. Maria tinha muita coisa para fazer. Tinha casa para limpar, roupa para lavar, conta para pagar, talvez algum irmão para cuidar, dinheiro para poder pagar, ir ao banco, atender telefone. Não sei se antigamente tinha telefone, hoje tem. Mas ela ficou, sabe como? Nos pés de Jesus. E eu vejo hoje que as pessoas estão fadigadas, estão ansiosas. Ah, não, eu tenho que arrumar casa, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que viajar, eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que ir para o clube, eu tenho tempo para tudo, irmão. Eu tenho tempo para tudo. E uma coisa que eu não uma coisa que eu não deixo de fazer é de orar, é de vir para a igreja. Eu estou muitas das vezes em casa, eu tenho 2 celulares e um telefone fixo, e cada celular tem 2 chips. Tem uma hora que eu estou almoçando, os 4 telefones, 2 telefones, toca. Eu falei, eu vou comer, minha filha. Eu vou encher minha barriga, que eu estou com fome. Eu vou comer. Saco vazio, para de pé. Depois eu vou atender todo mundo. O povo fica tocando 10 vezes. Ontem eu recebi uma mulher assim, tem 17 chamadas no seu celular. Eu falei, isso aí, deixa quieto. Depois eu atendo. É uma mulher de Belém que me ligou mais de não sei quantas vezes. Eu falei, hoje ela vai ligar. Ligou. Pastor, eu queria fazer um voto com o senhor. Eu falei, bora, faça, abre a tua boca e fala. Eu vou dar tanto para o senhor, para Deus arrumar um emprego para mim. Eu falei, está feito, eu vou pagar um preço para você e vou profetizar. E o senhor pregou e falou, estou abrindo a porta. Pronto, só isso. Eu já tenho uma conta, vou depositar. E no WhatsApp, então. E chegou uma irmã de uma outra igreja com problema, 5 horas da tarde, se o senhor pode atender, senhor. Eu quero que o senhor ganhe, mas não dá para atender porque eu tenho que ir para a igreja. Mas tem que ser rápido. Quem disse que foi rápido? É problema que não acaba mais. Aí o meu WhatsApp, eu falei assim, vai atender? Eu disse, não, minha filha, isso eu já estou acostumado, deixa eu tocar. Vamos resolver aqui nós, que eu tenho que ir para a igreja. Então, eu resolvi o problema dela. Depois eu fui no WhatsApp, resolvi outro problema. Já é um outro irmão pedindo oração para resolver um pepino. Irmão, e o povo é assim, só vem pela dor, só vem pela aflição, por causa da ansiedade, estão afadigadas, estão cheios de problema. Mas Maria não, Maria ficou nos pés de Jesus. Agora eu pergunto, Maria tinha um bocado de coisa para fazer? Tinha. Mas ela escolheu qual a parte? Eu não vou para a igreja não, porque hoje eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que trabalhar, eu tenho que malhar. Se você for agora para
academia onde eu vou, está lotadinho. Está cheio, amanhã eu vou malhar. Hoje eu estou na igreja, hoje eu poderia, mas não, hoje eu tenho que estar na igreja. Está lotado. Se você for ligar a televisão, você vai ver não sei quantas milhões de pessoas dançando. Eu falei, Jesus, o tanto de pessoa que vai para o inferno, meu Pai. E você é privilegiado, irmão. Porque você é lavada pelo sangue de Jesus. E você está nos pés. E para ser um vencedor, minha irmã, presta atenção, meu irmão. Para você ser um vencedor, você tem que estar nos pés de Jesus. Deixa essa ansiedade. Deixa de se afadigar com as coisas. Fica nos pés de Jesus, que todos os teus problemas vai ser resolvido. Agora passando para outra parte. Quarto lugar. Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18, né? Esse primeiro. Contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Tem gente que desfalece. Ele ora pelo marido, ora. Essa semana, muitas irmãs me ligaram para me fazer propósito pelo marido, disse que ia me dar uma bênção financeira, que vai na minha casa me dar uma bênção, que o marido sai de casa. Eu falei, o segredo é orar e nunca parar. Ora de manhã, ora de tarde, ora de madrugada, vem para a igreja orar, vai para o monte orar, vai para outra igreja, vai para lá e ora e para, não para de orar. Tem gente que diz, não, eu vou parar, irmão, de orar, eu não vou mais orar. E o segredo está aqui, ó. Contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Ora segunda, ora terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. De madrugada eu estava lá orando pelos membros, orando para quem pegou o carnezinho, orando para minha família, orando por mim, orando pela minha esposa, meu carro, minha casa, para o anjo guardar, orando pelo... Todo mundo orando. Aí eu orei e falei, agora Jesus, dá licença que eu vou dormir. Aí Jesus, deita, meu filho. Deitei e apaguei. Glória a Jesus. Porque tinha uma mulher, havia naquela cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava os homens. E havia também naquela cidade uma viúva que ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte, me importune muito. Disse o Senhor, ouve o que diz hoje o justo juiz. De tanto aquela viúva procurar aquele juiz, irmão. Agora eu pergunto, foi só uma vez que ela foi lá? Toda vez que a viúva batia na porta do juiz iníquo, injusto, ele dizia, não vou atender você, não vou resolver a sua causa, sai da minha porta, vai embora. Eu disse, tá bom, seu juiz. Ela ia embora. No outro dia de manhã ou de noite, batia na porta do juiz, seu juiz, eu quero que o senhor resolva a minha causa. Eu já lhe disse que eu não vou lhe atender, sai da minha porta, eu não vou lhe atender, não vou resolver nada. Ela ia embora, depois ela voltava de novo. E passou-se muito tempo. O juiz disse, eu não vou resolver. Mas ele disse, já que eu não temo a Deus,
Eu não temo a Deus e nem respeito os homens, mas todavia, para essa mulher não me importunar mais, vai ser a mesma coisa com Deus. Deus um dia ele vai dizer assim, sabe de uma coisa? Eu vou atender ela, porque é todo dia a mesma coisa. Me dá. Mas por menos você está fazendo isso? Você continua orando? Você está orando pela libertação de alguém? Você está orando para Deus te dar vitória nos estudos? Você está vindo para a igreja orar? Você está orando para Deus lhe curar? Você está orando pelo seu esposo, seu pai, para lhe tratar? Porque Jesus disse, essas castas de demônios só saem com oração e jejum. O filho para sair das drogas tem que orar. O marido para mudar tem que orar. A mulher para mudar tem que orar. O Deus para resolver a causa da justiça tem que orar. E só que não pode parar de orar. Tem causa que eu estou orando há muitos anos e Deus não resolveu ainda. Mas Deus vai orar. Mas Deus vai resolver. Sabe por que Deus vai resolver? Porque uma hora ele vai dizer, ouviu o que o juiz iníquo falou. Deus também vai resolver. Porque tem um versículo que diz assim, versículo 8, digo-vos que depressa, versículo 8 de Lucas 18, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porventura, quando o Filho do Homem vier à terra, achará fé na terra? Achará sim, achará. Eu tenho fé. Quem tem fé? Quando você vê uma pessoa saindo da igreja, abandonando Jesus, igreja, é porque ele perdeu a fé. A fé dele acabou. Perdeu o amor, esfriou na fé, esfriou no amor, e agora ele se afastou de Deus. Porque o que faz você buscar Deus é a fé e o amor. E o temor também. Quinto lugar, Eclesiastes 5. Para encerrar, né? Quinto segredo para você, o segredo do vencedor. O vencedor é assim, ele vence. Tem que ter segredo para ele vencer. Ora sempre, irmão. Domingo de manhã eu vou estar em oração aqui 9h30. Aliás, vai mudar o horário, né? Não vai ser mais horário de verão sábado. Vai acabar o horário sábado, não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai. Então sábado vai acabar o horário de verão. Sábado, dia 21, vai acabar meia-noite. Sábado, dia 21, vai acabar o horário de verão. Dia 22 de fevereiro, às 10 horas, vou começar propósito de oração e jejum aqui na igreja, para Deus dar vitória. Se o horário é horário normal, vai ser de 10 ou às 9h30? Das 10 horas. Não, das 9h30. 9h30. 9h30 domingo, dia 22. Nós vamos orar pela tua causa. Agora, para encerrar aqui, Eclesiastes 5, versículo 4. Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votes e não pagues. Não consistas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse as obras das tuas mãos? Tem gente que é muito bom para fazer voto, propósito, e tem gente que está confundindo propósito com voto. Existem vários tipos de propósito e vários tipos de voto. O que Daniel fez foi propósito. Propósito tem que fazer é entregue antes. Quem não sabia disso? Levante a mão. Propósito faz antes. É tipo pré-pago e pós-pago.
Você já ouviu falar pré-pago e pós-pago? Quem já ouviu falar nisso? Levante a mão. Todo mundo sabe o que é pós-pago. O que é pós-pago? Alguém sabe? Hã? Pós-pago é você pagou para você usar. Não é assim? Pré-pago, né? Pré-pago é o propósito. O propósito é pré-pago. Vou pagar minha bênção, pastor, aqui para o Senhor me dar vitória. Pá. Daqui a pouco a bênção entra na tua mão. Rapidinho. Vem rápido. Agora. Pós-pago. Espera chegar a bênção. Você faz o voto. Se Deus me abrir uma grande porta, eu vou voltar aqui e vou dar meu dízimo. Ih, não espera não. Não espera não, porque eu já passei por isso. Aí eu vou abençoar a obra de Deus. Isso é voto. Voto é promessa. Então, o que é voto? Voto é depois que tu recebe a bênção. Pastor, eu vou vender minha fazenda. Pastor, tem uma causa. Eu estou orando por tanta gente que está com causa na justiça. Outro dia me ligou um homem lá do Senado. Ele me ligou tanto, mas me ligou tanto. Eu falei, meu Deus do céu. Só não vai largar do meu pé não, Jesus. Eu estava já perturbado. Se eu não atendesse, eu ia ter um troço. Eu falei, deixa eu atender esse homem. Fala, meu filho. Pastor, eu preciso de você. Eu tenho uma causa para isso. Você disse que Deus ia colocar uma faixa, eu ia ser deputado. Já se cumpriu. E agora eu quero uma resposta, eu quero orar. Aí ele nem me falou. Aí Deus falou, olha, muitos estão dizendo que não, mas tu vai ser vereador fora de Brasília. Pode aceitar, pode ir que eu já te dei vitória, homem. Aí só acabei de falar assim, muito obrigado, pastor, tá logo. Acabou-se. Nunca mais me perturbou. Porque ele queria só profecia. Mas Deus respondeu ele. Deus falou com ele. Mas, e a promessa que ele fez? E a promessa que você fez? Você cumpriu, vai cumprir? E se você fez promessa, recebeu a bênção, como diz aqui, e diz a palavra, e você não cumpriu, você está devendo, você está em pecado, você pode passar luta por causa disso. Então diz a palavra, quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que é o tolo? Tolo é aquele que faz o voto, recebe a bênção, Deus entrega a bênção, passa na faculdade. Aqui teve gente que passou na faculdade, passou no concurso, Deus abriu porta na UNB. Eu perguntei, você vai firmar na igreja? Eu nunca vou sair dessa igreja, pastor. Ele recebeu a bênção e foi embora. E eu fosse contar, eu fosse dizer o nome dele, é muita gente. E você pergunta para mim, essas pessoas saíram e a tua bênção diminuiu, pastor? De jeito nenhum. A minha bênção esse mês aumentou muito mais. Mês passado, ano passado. Sabe por quê? Porque eu fiz um propósito com Deus e não quebrei. E quando eu quero receber bênção, eu faço um propósito. Deus traz gente de longe. Aleluia. Deus traz gente lá de Tocantins, lá de Manaus, lá da Suíça, lá do Rio de Janeiro. Eu faço propósito todo mês, além do dízimo, eu faço um propósito com Deus e digo, Deus, esse mês eu quero tanto. E Deus me honra. Aleluia. Mas eu faço, não importa você. E aqueles que não entregam, Deus levanta 3, 4, 5, 6 e vem e honra o meu propósito. Aleluia. O propósito faz as pessoas vir e te abençoar, faz você vender, faz o marido te procurar, faz você casar, faz você receber bênção que até o diabo
Até o diabo duvida. E o diabo vai dizer, você... Mas eu fiz um propósito, Satanás. E Deus me respondeu. Porque a palavra de Deus diz, aquele que semeia de manhã e à tarde não retira a tua mão. Porque não sabe qual delas ou essa ou aquela que há de prosperar. Eclesiastes capítulo 11. Semeia a tua semente pela manhã e pela tarde. E não retiras a tua mão. Que tu não sabe qual delas que vai prosperar. Uma delas vai prosperar você. Mas você tem que lançar a tua semente. Igual Jesus entrou no local e olhou todo mundo dando oferta. E tinha muitos ricos que davam do que subejava. Mas tinha uma mulher que tirou todo o seu sustento. Ela deu só uma moedinha. E ela foi lá e colocou. E Jesus só olhando. Aí Jesus disseram, sabe quem mais deu aqui? Sabe quem mais deu, mais abençoou foi quem? Aí alguém disse, foi aquele rico lá que deu. Não foi o rico. Mas quem foi? Foi aquela viúva. Por quê? Porque ela deu tudo do seu sustento. Deu do seu sustento todinho. Você entendeu aí? Amém. Quem dá mais não é aquela quantidade. Tem gente que diz assim, eu vou dar 1 milhão para a obra. Mas ele já tem 2 milhões, isso aí para Deus não adianta. Mas se você tem 100 reais, e esses 100 reais é o teu sustento, você deu mais do que todo mundo. Agora, na mesma da hora, Deus vai fazer o milagre. Você vai ver o que Deus vai fazer. Deus proverá para si a tua bênção. Gênesis 28, para encerrar aqui agora. O propósito, o voto de Jacó. 28, 20. Encerrando a palavra. Diz assim: e ele, Jacó, fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e em paz estou na casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tem um posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E Deus começou a abençoar esse homem tanto. E ele ficou rico. Ficou tão rico. E Deus tirou de Labão e deu para Jacó. Sabe por quê? Porque ele fez um voto de tudo que Deus der para ele. E ele não quebrou o voto. E o sucesso, e o segredo do sucesso é você fazer o voto e não... Diga, o segredo é... Diga para sua irmã para nós encerrarmos aqui. Olha para ela. O segredo é do vencedor fazer um voto com Deus e não quebrar o voto. Deus vai te honrar toda semana, todo dia. E quem dá mais vai ter muito mais. Amém. E quem dá menos vai ter menos. Agora não vai faltar, nem para quem deu menos e nem para quem deu mais. Porque quem dá, Deus vai recompensar. Deus vai dar semente para você distribuir na obra. E a obra, a igreja não é do pastor. A igreja é de Deus. Veio uma irmã hoje, lá de outra igreja, e ela perguntou para Deus: quem Deus? Eu vou dar o meu dízimo. Ela disse: Deus falou, o pastor Joelito. E ela marcou o gabinete. Eu até quero. Eu desenrosquei o pepino, o abacaxi e recebi minha bênção. Mas eu trabalhei. Eu cobrei alguma coisa? Não, nadinha. Ela disse: está aqui meu propósito. E eu, igual uma me ligou, uma de Belém, ligou 10 mil vezes. E sabe o que é que nós temos? Porque cria, mulher, cria, rapaz. Ela tem
problema mental. E ela... E eu fiquei quietinho. E o senhor está aí? Foi, tô, pode falar. O senhor está aí? Tô, pode falar. E ela, pá. O senhor está? Tô, pode falar. Aí ela falou. Sabe aquela metralhadora? E eu... quietinho. Eu estava tão calma. Eu falei... Ela disse... O senhor está me ouvindo? Eu falei... Estou sim, filhinha. Pode falar. O que você quer que eu faça? Quero que o senhor ore. Eu quero fazer um propósito para Deus abrir a porta de emprego. Então faça. Abre a tua boca. Deus me deu paciência para ouvir as pessoas. Antigamente eu era nervoso. Eu falei, não, meu filho, fala o que tu quer. Tinha gente que me ligava e eu perdi muita gente por causa disso. Que tem de gente, irmão, problemática. Agora, eu aprendi uma coisa, ter paciência. E para você ter paciência, tem que passar luta. Só tribulação traz paciência. Aí ela falou quase a meia hora. E eu, tem mais alguma coisa? Terminou? Terminou, agora pode orar. Então vamos orar. Aí terminou de orar e ela... Eu falei, é isso aí que Deus falou. Você quer que repita tudo de novo? Não. Então amém. Fica com Deus. Deus te abençoe. Amém. Pronto. Quando acaba de atender, o outro está com um problema, bate na porta. Eu falei, quem é seu pastor? Meu pastor não tem tempo para mim, mas eu só tenho que procurar uma igreja que o pastor tem tempo e resolva o seu problema. Por falta de conhecimento, meu povo é destruído. Se tiver conhecimento, um pastor, um profeta, um homem, um profissional, seja lá em qualquer função, te orientar, você não vai passar luta. Diga amém, Jesus. Amém. Agora eu posso terminar? Então eu vou continuar de novo. Posso pregar de novo? Se ninguém falou nada? Posso terminar? Sim. Vocês querem que eu repita? Não. Então amém. Vamos ficar de pé.